Olá, estudante, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Sou o professor Victor Fraile Sordi. Estaremos juntos na disciplina de Administração de Materiais e Logística. Na aula de hoje, estaremos falando sobre o módulo 1, Fundamentos da Administração de Materiais. Na unidade 1, conceitos básicos e funções da administração de materiais. Para a gente começar o nosso papo, a nossa conversa sobre a disciplina, é preciso que a gente defina bem o que são materiais. Na concepção, no conceito da administração de materiais e logística, os materiais são todos os bens físicos que são utilizados direta ou indiretamente nas operações de uma organização, tá? Então, a matéria-prima, os insumos, as mercadorias, as peças, ferramentas, acessórios, combustíveis, componentes, todos os bens físicos que, de alguma forma, vão impactar nas operações de uma organização, ok? Então, isso é o que a gente vai tratar na disciplina como sendo os materiais, tá? Então, eles podem ser utilizados diretamente na produção de algum produto final, ou eles podem ser utilizados indiretamente, tá? Vão ser úteis também, mas não são utilizados ali diretamente na produção. Isso vai ter impacto no tipo de gestão, na forma de armazenamento e tudo mais que a gente vai ver na disciplina. Então, o importante agora é saber que, quando a gente trata de materiais, a gente está falando de tudo isso. Todos os recursos, todos os bens físicos que são necessários na produção de algo. Tá bem? Quando a gente fala de matérias-primas, então, a gente está falando dos insumos básicos que são utilizados no início da produção. Então, a matéria-prima, como o próprio nome diz, são as matérias necessárias como insumos para você produzir alguma coisa. Então, elas são bens materiais que vão ser utilizados diretamente na produção de algo. Outro tipo de material que a gente pode verificar no conceito de administração de materiais e logística são os materiais em processo. São aqueles produtos que já estão sendo transformados de alguma forma, tá? Mas eles ainda não estão finalizados. Então, a gente diz que esses materiais estão em processo. Já foi, de alguma forma, transformado, mas ainda não está no seu resultado final. Já quando a gente fala que o produto está acabado, a gente está falando dos itens que já foram finalizados no processo de produção. Então, já estão prontos para entrega ou para venda, tá? E quando a gente fala de materiais auxiliares, a gente está falando dos materiais de suprimentos que são necessários na manutenção e no apoio às atividades produtivas, tá? Então, por isso que a gente chama de materiais auxiliares. Eles não estão ali diretamente na produção, eles estão auxiliando essa produção. Tá? Então, a gente vê nesse slide aqui algumas diferenciações dos tipos de materiais. Então, se é matéria-prima, a gente está falando do insumo básico. Se é material em processo, a gente está falando de um material que ainda não está no seu estágio final, mas já está, de alguma forma, transformado ou em transformação. Quando a gente fala de produto acabado, é um material que já está finalizado, pronto para venda, ou para entrega. E quando a gente fala de materiais auxiliares, a gente está falando de suprimentos de manutenção. Então, são aqueles materiais que são necessários para a produção, mas eles não são utilizados diretamente ali no produto que está sendo transformado, produzido. Ok? E aí a gente chega, agora que a gente já sabe o que são os materiais, quais são os principais tipos de materiais que a gente trabalha nesta disciplina, a gente chega no conceito de administração de materiais. E esse conceito é crucial, é fundamental você entender bem esse conceito, que é meio caminho andado para você compreender a lógica por trás de toda a administração de materiais e logística. Então, vamos prestar atenção nesse conceito, tentar entender cada elemento desse conceito. Isso vai ajudar bastante a entender a lógica por trás da disciplina. Então, a administração de materiais, pessoal, ela é um processo, tá? Um processo que envolve planejamento, execução e controle. Então, a primeira parte desse conceito ela já vem com três coisas fundamentais a gente entender. Quando a gente fala em administração de materiais, então a gente tem que entender que isso é um processo. Então, como todo processo, ele tem entradas, saídas, e tem etapas. Então, quando a gente fala de administração de materiais, a gente tem que pensar que isso tem que ser planejado, esse planejamento tem que ser executado, e isso também tem que ser muito bem controlado, verificado, para ver se está adequado a todas as etapas desse processo, tá?
Então, veja a importância desse conceito. O planejamento, execução e controle, então, do quê? Das atividades relacionadas com aquisição, movimentação, armazenagem e utilização de materiais. Então, esse planejamento, execução e controle não é de qualquer coisa, é das atividades relacionadas com os recursos materiais. Quais atividades? A aquisição desses materiais, ou seja, como você vai adquirir esses materiais, como que ele vai se movimentar através da organização, seja movimentação interna ou externa, como esses materiais vão ser armazenados e como eles vão ser utilizados, tá? Então, além de a gente se importar com essas palavrinhas-chave aí, planejamento, execução e controle, a gente tem que prestar atenção também em quais são as principais atividades, né, desse processo todo, que é a aquisição, movimentação, armazenagem e utilização. Do quê? De materiais. E tudo isso a gente tem que pensar, né, de uma maneira bem holística, né? Então, é desde o ponto de origem até o ponto de consumo. Então, desde lá da aquisição da matéria-prima, dos insumos, até a entrega ao consumidor final, tá? Então, a administração de materiais vai se preocupar com isso, tá? E qual que é o objetivo dessa administração de materiais, de todo esse planejamento, execução e controle dessas 4 atividades, de aquisição, movimentação, armazenagem e utilização? É assegurar um fluxo contínuo de suprimento e assegurar esse fluxo ao menor custo possível. Tá? Então, a administração de materiais, ela sempre vai pensar em que o produto, né, o recurso necessário para a organização funcionar, para a operação dessa organização funcionar, chegue na hora certa, para a pessoa certa, da maneira adequada. Então, o fluxo tem que ser contínuo, e isso tem que ser de uma maneira eficiente, o menor custo possível. Então, quando a gente fala em administração de materiais e logística, né, que é o foco da nossa disciplina, sempre vai estar atrelado a custo. Vocês vão ver que as ferramentas, né, os métodos, todas as técnicas que a gente vai utilizar é para eficiência de custo. Então, você tem que utilizar técnicas, métodos, para que o produto chegue na hora certa, na pessoa correta, na qualidade adequada, e tudo isso ao menor custo possível. Entendendo bem esse conceito, vocês vão entender a lógica da administração de materiais e logística, né? E essa lógica, ela foi transplantada aqui para esse slide, tá? Esse infográfico. Então, quando a gente fala que a administração de materiais é um processo, a gente está falando disso aqui. Então, a gente tem que imaginar que esse processo ele tem entradas, lá no ponto de origem, né? Que são os materiais, os insumos, né? Matéria-prima. Então, a gente está falando que a gente tem que se preocupar desde a aquisição até como esses produtos, né, esses materiais, eles são movimentados, a armazenagem desses recursos também, né, desses materiais, até a sua utilização. Então, como todo processo, ele vai ter as entradas, né, de materiais, vai ter o processamento desses materiais e vai sair, né, produtos acabados que vão para o ponto de consumo, que é o consumidor, tá? Para que esse fluxo aconteça de uma maneira sadia, né, e eficiente, ao menor custo possível, mantendo a melhor qualidade possível, é preciso que tenha planejamento, execução e controle. Então, aqui nesse infográfico, a gente pega aquele conceito que a gente acabou de trabalhar e comentar e transporta ele de uma maneira mais informativa nesse infográfico. Então, a preocupação de administração de materiais vai ser com todos esses elementos aqui, desde o ponto de origem até o ponto de consumo, então, ou seja, desde a aquisição do material até a utilização desse material, as fases de planejamento, execução e controle para manter um fluxo contínuo, né? Então, esse processo todo a gente chama de administração de materiais. E a ideia é pensar em tudo isso aqui funcionando de maneira mais adequada possível e síncrona. Mas antes da gente entrar e detalhar cada elemento desse, a gente tem que entender também a evolução histórica, a importância estratégica da administração de materiais. Então, a gente vai fazer um resgate, um breve resgate aqui da história, né, da evolução histórica. Então, lá no século XVIII, a gente tem como o foco da administração de materiais relacionado à Revolução Industrial. Então, na Revolução Industrial, o que a administração de materiais pensava? Né? Ali surgiu, né, o início da necessidade
de um controle sistemático de materiais. Né? Até então, era tudo feito muito artesanal, não tinha esse controle sistemático, não era pensado num fluxo. Né? Já ali no período da Revolução Industrial, das primeiras fábricas, das linhas de produção, começou-se a pensar, olha, eu preciso ter um controle sistemático, né? Esse fluxo ele tem que acontecer, eu tenho que me preocupar com os estoques, eu tenho que me preocupar em como chega, como se movimenta esse estoque, para que a produção não pare, para que esse fluxo continue. Então, esse era o foco ali na Revolução Industrial. Já no período das grandes guerras, ali entre a Primeira Guerra e a Segunda Guerra, né, então, entre 1914 e 1945, já veio a ideia de suprimentos estratégicos. Então, nesse período, né, tornava-se crítico para operações militares e industriais você ter um abastecimento das tropas, né, para que as missões acontecessem. E ali, nesse período, né, foi dado um grande salto também na administração de materiais, em técnicas, em métodos novos, né? Então, foi o segundo grande período da evolução histórica da administração de materiais. Então, ela já começou a fazer parte da estratégia das organizações. Tá? Ela não era mais vista como algo auxiliar ali, importante, mas que não estava no centro, né, das operações. Ela já começou a fazer parte da estratégia. Pós 1950, o fenômeno que a gente observa foi a industrialização e a globalização. Nesse período, a administração de materiais ela já profissionalizou a gestão de compras, estoques e armazenagem. Tá? Então, toda essa sistemática, esse fluxo contínuo, ele já foi dividido nessas três áreas. E essas três áreas foram profissionalizadas. Então, tanto compras como a parte de estoques e armazenagem, né, começou a ter os profissionais especializados nisso, né, métodos e técnicas mais adequados para tratar cada uma desses componentes, né, da administração de materiais e logística, né, até a gente chegar na atualidade, que é o momento que a gente vive agora, que a gente chama de era digital. Na era digital, a administração de materiais ela foi integrada à logística e à gestão estratégica das organizações. Então, ela não é uma disciplina que a gente trata ela isolada. Ela sempre vai estar relacionada à produção, à parte de logística, né? E também à gestão estratégica das organizações. Porque é estratégico você conseguir suprir as necessidades de materiais, né, de qualquer organização. Está no centro das decisões. E como o próprio nome diz, né, a digitalização desses processos é o foco na atualidade. Então, a gente passou aí para os principais períodos dessa evolução histórica e o que a gente pode perceber, né? Qual que é a importância estratégica nessa evolução da administração de materiais. O foco na redução de custos, né? Na agilidade logística, na integração na cadeia de suprimentos e também na sustentabilidade e inovação operacional. Então, o foco da administração de materiais e logística sempre vai estar nesses quatro componentes aqui. Redução de custos, então entregar o produto no momento certo, para pessoas certas, da qualidade adequada, com o menor custo possível. Na agilidade logística, para que isso aconteça, você tem que ter uma agilidade tanto na logística interna, ali dentro da fábrica, né, ou da planta de produção, mas também fora, né, entregar até outra empresa ou até o seu cliente final, consumidor final. Essa agilidade é essencial. E também a integração na cadeia de suprimentos. Então, desde lá, no início, quando você recebe o recurso material, por todo o processo de transformação até esse produto pronto, né, esse material acabado, e chegar lá para venda ou para entrega ao consumidor final. Tudo isso tem que estar muito bem integrado. Todos os agentes que fizerem parte desse processo todo, né, tem que falar a mesma língua, né, tem que estar muito bem alinhado, integrado para que aconteça de maneira bem feita. E também a sustentabilidade desse processo todo, né, isso é cada vez mais um foco, né, evitar desperdício, reutilizar materiais, melhorar processos, né, e também o fato de buscar novas formas operacionais de realizar isso de uma maneira mais eficiente e mais sustentável. Né? A gente fala em inovação, fazer diferente, modificar, melhorar cada vez mais esse processo. Então, tem que ficar claro para vocês, pessoal, que
a administração de materiais, ela vai estar sempre com algumas interfaces com a logística e a produção, já que ela trata desde os fornecedores de suprimentos até a saída, né, desses produtos acabados, entregues ao produtor, ao consumidor final. Então, você tem interface aí com a logística e a produção, tá? Então, a gente olha aqui, ó, os suprimentos, eles vão entrar de alguma maneira, né? Os insumos, os materiais, e isso vai necessitar de logística também para que chegue até as fábricas, a indústria. Então, você vai ter a logística externa já desde o início, né? Como esses produtos vão chegar até a fábrica, até a indústria. Depois, ali na indústria, eles também vão se movimentar. Então, a gente está tratando de logística interna. E depois que esses produtos forem transformados em bens acabados, produtos finais, eles também vão precisar de logística para chegar até o cliente, tá? E entra nesse componente também a logística reversa, né? Que é você ter estratégias ali para reaproveitar materiais, né? Fazer a logística reversa quando isso é possível e necessário. Um bom exemplo é nos agroquímicos, né? Para vocês entenderem o que é logística reversa. Os agroquímicos, né? Os produtores rurais, por exemplo, quando eles vão plantar algo, eles precisam utilizar alguns agroquímicos, os defensivos agrícolas. Esses defensivos vêm em embalagens. Os produtores rurais fazem o quê com essa embalagem? Vão jogar no lixo normal? Não. As embalagens são recolhidas pelos próprios fornecedores dessas embalagens, né, desses produtos. Então, é o que a gente chama de logística reversa. Vai ter uma logística para entregar esse produto lá no produtor, lá na fazenda do produtor, ou nas lojas, nas cidades, né? E depois vai ter uma logística para capturar de volta essas embalagens para elas serem recicladas, reaproveitadas ou descartadas de maneira adequada, tá? Então, a administração de materiais e logística, ela vai ter interface tanto na produção quanto na logística e também com a estratégia das organizações. Nesse caso, né, a gente tem que pensar numa integração de processos e sistemas. Então, não vai ter um sistema ou um processo isolado ali de administração de materiais e logística. Vai estar ligado com outras áreas da organização, com outras áreas da administração, tá? Das integrações que a gente fala, vai ter uma unificação do planejamento, por exemplo, que a gente chama em administração de produção e logística, né, na gestão de cadeia de suprimentos, por essa sigla em inglês, né, S&OP, que, traduzindo para o bom português, é o Plano de Vendas e Operações. Então, quando a organização for fazer o plano de vendas e operações, vai estar integrado ali a administração de materiais e logística, tá? Então, qualquer ideia, né, dessa integração de processos e sistemas através da unificação do planejamento de vendas e operações é que você consiga visualizar em tempo real todo esse processo. Então, qual que é a demanda, né? Ou seja, qual que é o planejamento de vendas, quanto vai vender, quanto vai ser necessário produzir, e com isso, quanto vai ser necessário de materiais, e como levar esses materiais até a linha de produção e depois entregar isso para os seus clientes, para o consumidor final. Então, como que é feito essa integração nesse caso aqui? Você vai ter seu planejamento de vendas e operações, que é a sigla ali S&OP, ou SIOP, e você vai conseguir visualizar toda a produção, né, e a movimentação e armazenamento através de um sistema de ERP. O que é um sistema de ERP? É um sistema integrado de gestão de recursos, tá? Onde o administrador, onde o gestor, o operador logístico, ele consegue visualizar ali no sistema tudo o que está acontecendo. Tudo isso muito bem integrado, né? Então, hoje em dia, é tudo planejado, plano de vendas e operações é feito, é planejado. E existe um sistema também onde é visualizado quanto vai ser a demanda por determinado material, quais são os fornecedores desses materiais, onde que ele está, o que tem que ser feito de movimentação, de estoque, de armazenagem, quais são as necessidades, né? Tudo isso de uma maneira integrada. Então, está integrando aí, nesse caso, a produção, a logística e a parte comercial também de vendas. Outra movimentação importante é a sincronização de estoques e fluxos físicos, tá? Que adianta você ter tudo planejado, você conseguir visualizar isso no sistema, mas você não ter ali uma sincronização com seus estoques e também já desenhado muito bem
quais são os fluxos físicos, né? Ou seja, como que esses materiais eles vão ser movimentados ali, tanto internamente como externamente. Tá? Então, essa sincronização, ela utiliza os estoques como reserva estratégica. Então, essa gestão de estoque é feita de maneira estratégica, tá? Como isso é feito? É ajustar os tamanhos dos pedidos, né? O que a gente chama de lote econômico de compra. Qual que é o tamanho mais eficiente de pedido? Quando a gente fala em tamanho de pedido, a gente está falando lá do nosso fornecedor. Qual que são o tamanho dos lotes que a gente vai comprar? Qual que é a frequência? Tá? Quais são os prazos de entrega dos nossos fornecedores? Né? O tamanho dos pedidos, os prazos de entrega são informações essenciais para a gente fazer essa sincronização de estoque e do fluxo físico para abastecer ali a demanda do nosso planejamento que a gente falou no slide anterior. Tá? Então, além de organizar o espaço físico para reduzir custos e evitar a falta de materiais. Então, quando a gente fala de administração de materiais em estoque, pessoal, vai ficar claro nas próximas aulas que qual que é o intuito, qual que é o principal objetivo? É você ter os recursos materiais ali em estoque, ou seja, não pode faltar materiais, mas também não pode sobrar materiais, porque existe um custo de armazenagem, de movimentação, existe um custo também ali para você comprar, né, o tamanho do pedido, o prazo de entrega. Então, para reduzir custos, você tem que ter o menor estoque possível, mas não pode faltar também estoque. Então, é uma verdadeira arte, uma verdadeira ciência, né, quando a gente fala de sincronizar estoque e fluxo físico. Para isso, a gente tem vários métodos, né, várias ferramentas também, principalmente digitais hoje, que a gente vai conhecer ao longo da disciplina. Um outro o fator-chave nesse processo todo, né, quando a gente fala de interface com logística e produção, é o monitoramento de desempenho integrado. Tudo isso que está acontecendo, né, todo esse planejamento de vendas, até a concepção ali do que está acontecendo em relação a estoque, a movimentação, armazenamento, tudo isso tem que ter um monitoramento de desempenho integrado, para saber se esses fluxos, né, estão acontecendo no tempo correto, de maneira adequada. Tá? Então, como que é feito isso na administração de materiais e logística? A gente utiliza indicadores, tá? Os indicadores vão medir como tudo isso está acontecendo. Esses indicadores são compartilhados, tanto com a área comercial, com a área de logística, com a área de produção, para que sustente decisões, né, e promovam a melhoria contínua. Então, tudo está interligado e sendo monitorado. Então, a gente tem ali indicadores de demanda, indicadores de compras, indicadores de estoque, indicadores de transporte. Isso, então, a gente vai monitorar de perto, para que exista um desempenho integrado, para que exista um controle de tudo isso. E para que a gente consiga monitorar e melhorar continuamente esses processos todos. Então, a gente verificou aí algumas importantes áreas da administração de materiais e logística, em que a gente já tem um conjunto de ferramentas e métodos, né, principalmente digitais, para ajudar essa gestão toda. Então, qual que é o papel da área de materiais nas organizações? É isso que a gente vai pensar agora. A gente já falou um pouquinho sobre tudo isso, de maneira mais abrangente. Então, fica claro para a gente qual que é o papel da área de materiais nas organizações. Tá? A área de materiais, então, ela vai ser responsável por planejar, adquirir, armazenar, controlar e disponibilizar todos os recursos materiais necessários para o funcionamento eficiente das operações organizacionais. Tá? Então, quando a gente está falando especificamente da área de materiais, né, a gente está falando disso. Tem que ter um planejamento, tem que fazer a aquisição desses materiais com os nossos fornecedores, a gente tem que saber armazenar bem esses materiais, a gente tem que controlar esse processo todo através de indicadores e a gente tem que saber a forma correta de disponibilizar isso para as etapas seguintes, tanto lá para a parte de industrializar, de transformar esse material, como também disponibilizar isso depois para o consumidor final. Tá? Então, o papel da área de administração de materiais vai trabalhar com essas fases: planejamento, aquisição, armazenamento, controle e disponibilização. Quais são os objetivos dessa área de materiais nas organizações? Garantir que os materiais certos sejam disponíveis no momento adequado, na quantidade correta e ao menor custo possível. Então, é um grande desafio esse objetivo, né?
Você precisa que os materiais corretos, certos, adequados, eles cheguem no momento necessário, né? No momento adequado, na quantidade correta, não pode faltar, né? Senão a operação para, mas também não pode sobrar muito, senão o custo vai ser elevado, tá? Então, a quantidade correta, ao menor custo possível, e de maneira que não comprometa a qualidade e a continuidade dos processos. Então, realmente é desafiador. É um objetivo que precisa de muita gestão, de muito método, de muitas ferramentas, de muito cuidado, tá? Esse é o objetivo da administração de materiais nas organizações. Anota aí que isso é importante. E quais são as principais funções, então, né, da área de materiais nas organizações? Se a gente for dividir aí, quais são as principais preocupações que você tem que ter se você trabalha com administração de materiais? É o planejamento de necessidades, tá? Então, qual que é a demanda que eu vou ter? Quais as quantidades, os níveis de qualidade? Qual que é o planejamento do que eu vou necessitar de materiais? A gestão de estoque, então, quanto e onde estarão esses estoques, esses materiais, tá? Isso é extremamente importante. O relacionamento com fornecedores, afinal, você tem que adquirir na quantidade correta, de uma maneira contínua, esses materiais. Então, o relacionamento com os fornecedores, que é quem fornece esses materiais para você, é essencial. A movimentação e armazenagem é um outro foco também, né? Tanto a movimentação interna, né, desses materiais ali dentro da planta fabril das indústrias, como também externa, né, tanto no ponto inicial ali, quando esses materiais vêm dos seus fornecedores, até quando eles ficam armazenados, aonde eles ficam armazenados, depois a movimentação até o consumidor final. E a contribuição estratégica da administração de materiais e logística, né, administração de materiais, na área de materiais, qualquer contribuição estratégica dela na operação toda. Ela realmente é o coração da operação, né? O coração do corpo humano, ele não bombeia o sangue para todos os órgãos, para que eles funcionem. A administração de materiais, ela vai bombear esses materiais para todas as áreas produtivas para que a operação continue funcionando, né? Então, existe uma contribuição estratégica. Isso tem que ficar bem claro, faz parte da estratégia da organização. Um outro elemento fundamental para a gente entender melhor a administração de materiais e os materiais, a gente tem que entender que existe um ciclo de vida desses materiais, tá? E esse ciclo de vida, ele vai desde a extração da matéria-prima até a destinação final desse material, tá? Então, quando a gente fala em materiais, o ciclo de vida desses materiais, a gente tem ali a extração da matéria-prima, tá? Depois a gente tem a produção, distribuição, o consumo até a destinação final que o consumidor dá para esse material. Então, nesse processo todo, vão sair o quê? Resíduos, né? Dependendo do material que a gente está falando, vão ter resíduos, né? Da parte de extração da matéria-prima até a produção, vão sobrar alguns materiais, dependendo do processo de transformação, vai gerar alguns resíduos. Né? Da produção para a distribuição também vão ter alguns resíduos. Da distribuição até o consumidor também, né? E o consumidor, quando utiliza, também, muitas vezes, vai haver algum tipo de resíduo. Isso pode ser reaproveitado, né? Quando a gente fala de reciclagem, a gente está reciclando esses resíduos de alguma forma. E essa reciclagem, geralmente, né, o senso comum, a gente começa lá na destinação final, quando o produto já está sendo utilizado pelo consumidor e aí a gente tem como reciclar, né? Mas essa reciclagem ela pode acontecer em todas essas fases aqui, tá? Então, da extração da matéria-prima à produção, se houver resíduo, eles podem ser reutilizados, né? Pode ser feita uma reciclagem. Da produção para a distribuição também eles podem ser remanufaturados, né? Essas sobras, esses resíduos. Da distribuição para o consumidor, do consumidor para a destinação final também. Então, a gente tem que ter noção, né, que os materiais têm todo esse ciclo de vida. Então, às vezes, você pega um produto ali final, mas ele passou por vários processos, né? O material aí já passou por várias transformações, ele passou pela mão de muita gente, por vários setores de uma fábrica, né? Por vários fornecedores. Então, existe um ciclo de vida desses materiais. E a ideia aqui, né, da administração de materiais modernos é que a gente reutilize, remanufature, né, até para a gente ter um processo mais sustentável e menos
que a gente agrida menos o meio ambiente com todos esses processos, ok? O ciclo de vida dos materiais, então, como a gente viu ali no gráfico anterior, ele vai se referir às etapas pelas quais os materiais passam dentro e fora de uma organização, desde a sua aquisição até o seu descarte ou reutilização. Então, desde que a gente compra esses materiais, esses insumos dos nossos fornecedores, até quando o consumidor descarta lá no final ou reutiliza para alguma coisa ou em algum processo, tá? Essas fases, pessoal, ela vai permitir que a gente tenha uma gestão eficiente dos recursos, impactando tanto nos custos, né, das nossas operações, na produtividade, mas também na sustentabilidade desse processo, tá? Então, é para isso que a gente analisa esses materiais como um verdadeiro ciclo. A gente tem condições de melhorar nossos processos para utilizar melhor esses materiais e para que as nossas operações, né, sejam mais sustentáveis. Quando a gente fala nesse processo todo, pensando desde lá do ponto inicial, da matéria-prima, dos insumos, da relação com os fornecedores, da transformação industrial, né? Pode passar por mais de um tipo de transformação, até o consumo final do nosso consumidor, né? A gente está falando de fluxos. E existem, pessoal, dois tipos de fluxos aí. Tem o fluxo físico, por onde os materiais estão passando, e também tem os fluxos de informações, tá? Então, esses fluxos existem, coexistem, e eles são complementares. É isso que a gente vai tratar agora. Na administração de materiais, existe, então, um fluxo físico e um fluxo de informações. Esses fluxos são dois processos complementares, tá? E esses fluxos eles vão assegurar o abastecimento e a coordenação eficiente das operações da nossa organização. Quando a gente fala em fluxo físico, pessoal, a gente está falando do movimento real dos materiais. Desde quando a gente compra, né, quando a gente adquire ali a fase de aquisição junto aos nossos fornecedores, passando pelo recebimento desse material, pela armazenagem desse material, pela movimentação interna, pela utilização desse material na produção e, posteriormente, na expedição dos produtos acabados. Então, esse fluxo físico, o material está passando ali de um setor para o outro, está sendo movimentado, está sendo transformado, recebido, utilizado. Então, é físico, né? O foco desse fluxo físico ele vai ser garantir que o material esteja disponível no local e no momento certo, com a qualidade adequada. A gente vai repetir sempre isso. Esse é o principal foco da administração de materiais. O material tem que estar disponível no local correto, no momento adequado, na qualidade adequada. Esse é o fluxo físico. Complementar ao fluxo físico, existe o fluxo de informações. Por onde passa esse material, são transmitidos dados, né? Então, envolve também esse fluxo de informação. Envolve a transmissão de dados, que acompanham e controlam o fluxo físico. Tá? Então, a gente adquire um material de nosso fornecedor. Isso já transmite uma informação. A informação entre a informação da compra, né, do fornecedor, depois a informação da entrega desse fornecedor até onde funciona a nossa operação. Tá? Depois, lá dentro das nossas operações, tem a movimentação interna de um setor para o outro, tem a transformação desse bem. Tudo isso, então, transmite uma série de dados, né? Que é o que a gente chama de fluxo de informações. Então, inclui os pedidos de compra, o registro de estoque, as requisições internas, a ordem de produção, os documentos de transporte e também os indicadores de desempenho que a gente falou lá atrás. Tudo isso, então, é o nosso fluxo de informações. Esse fluxo de informação ele vai assegurar a rastreabilidade, a tomada de decisão rápida e a integração entre essas áreas. Então, toda essa movimentação, todo esse fluxo de informações, eles vão gerar dados que a gente pode utilizar para melhorar as nossas decisões. Então, a gente pode rastrear aquele material, a gente pode tomar uma decisão mais rápida e também a gente pode integrar melhor as áreas de logística, área de produção, área de comercialização, com a área de suprimentos, a área de administração de materiais. Então, se a gente colocar isso de uma maneira mais gráfica, que a gente consiga entender melhor, enquanto a gente vai tendo ali do lado esquerdo um fluxo físico, ou seja, um fluxo de expedição, produção, armazenagem, fornecimento, né, venda depois, a gente vai ter também um fluxo de informações, tá?
indicadores, ordem de produção, registro de estoque, pedidos de compra. Então, a gente tem do lado esquerdo o fluxo físico, do lado direito o fluxo de informações. A estrutura organizacional da função de materiais, ela vai ter uma função independente e uma função integrada. O que vai ser a função independente? É um departamento exclusivo de materiais, que integra compras, almoxarifado e planejamento de materiais. Tá? Então, em determinadas organizações, essa administração de materiais ela pode ter ali uma função independente, um departamento exclusivo que trabalha com isso. E ali dentro daquele departamento vai tratar de compras, de almoxarifado, né, onde fica armazenado esses materiais, estoque. E também o planejamento de materiais é feito também por essa função. Mas as organizações mais modernas, né, a gente vai ter a função integrada. Então, a administração de materiais, ela parte de toda a cadeia de suprimentos. É o que a gente chama de supply chain management, né? Gestão da cadeia de suprimentos. Que a gente está fazendo uma gestão integrada de tudo. Desde lá do relacionamento com os fornecedores, até quando o material chega na organização, a movimentação, a armazenagem, estoque ali dentro da organização, até a produção e até a saída desse material entregue ao consumidor final. Tá? Então, você pode encontrar em organizações a administração de materiais como uma função independente, mas também como uma função integrada. E nessa disciplina, a gente vai focar nessa visão, nessa lógica da função integrada. A gente administra tudo isso. Outra coisa importante, né, é a gente diferenciar os tipos de materiais em diretos e indiretos. Essa tabela fica bem claro quanto a isso. Né? O que são os materiais diretos, pessoal? São os materiais que a gente incorpora diretamente ao produto final. Eles estão diretamente envolvidos ao que foi produzido, ao que é entregue lá ao consumidor final. Já os materiais indiretos, eles vão apoiar o processo, mas eles não integram o produto final. Tá? Eles vão ser úteis em alguma parte desse processo todo de fabricação, mas eles não vão integrar o produto final. Por isso que eles são chamados de materiais indiretos. Tá? Os materiais diretos, eles vão ter uma fácil mensuração, né? Porque a gente consegue uma quantidade facilmente identificada e mensurável. E como ele é diretamente ali envolvido, a gente consegue identificar isso de uma maneira mais fácil. Já os materiais indiretos, vai ter uma dificuldade de mensuração por unidade de produção. E como eles foram utilizados indiretamente, essa mensuração é um pouco mais difícil. Exemplos de materiais diretos: o aço, o tecido, a madeira, os componentes eletrônicos, que são ali utilizados diretamente para produzir algo. Então, são facilmente mensuráveis. Já lubrificantes, né? Equipamentos de EPI, material de escritório, produtos de limpeza, eles foram úteis nessa fabricação toda, mas são de difícil mensuração porque ele não está ali diretamente ligado ao produto final. Tá? Quais são os impactos nos custos desses tipos de materiais? Né? Os materiais diretos vão compor diretamente o custo de produção. Tá? Então, quando a gente vai calcular o custo produzido, ele está ali diretamente. Né? Um celular, por exemplo, vai ter os componentes eletrônicos. Né? Então, está diretamente no produto final. Já os materiais indiretos vão ser classificados como custos indiretos ou despesas operacionais. Então, o impacto nos custos também é indireto. Tá? E o controle? Os materiais diretos, a gente consegue fazer um controle rigoroso, a gente calcula o custo de produção, então a gente consegue fazer um controle mais rigoroso. Já os materiais indiretos, eles têm um controle mais voltado para consumo, reposição periódica. Eles têm que estar ali, eles são úteis, né? Então tem que ter uma reposição periódica. E o controle é voltado para o consumo. Será que a gente consegue diminuir o consumo desses materiais indiretos? Será que a gente consegue um fornecedor que forneça com a mesma qualidade ou com um produto mais barato, ou que renda mais? Tá? Então, essas são as lógicas diferentes quando a gente fala de materiais diretos e materiais indiretos. Elas vão ter mensurações diferentes, né? Um é mais fácil de mensurar que o outro. Vão ter impactos nos custos do produto final de maneira diferente e o controle também é feito de maneira diferente. Por isso que existem essas classificações. E aí, pessoal, a gente chega nas funções básicas das áreas de materiais, né? Que como a gente falou, quais são as funções básicas? É compras, estoque e armazenagem. Nessa tabela, aqui nesse quadro, aliás, fica muito claro, para a gente entender melhor essas três funções, a descrição, o objetivo principal e quais são as atividades típicas.
Quando a gente fala de compras, né, é a área que é responsável pela aquisição de materiais e serviços necessários à organização. Então, ela está preocupada em comprar produtos corretos, no menor custo possível, na melhor qualidade possível. Qual que é o objetivo, então? Garantir o suprimento adequado em termos de qualidade, prazo e custo. É com isso que compras vai se preocupar. Qualidade, prazo e custo. Tá? Quais são as atividades típicas da área de compras? Pesquisa de fornecedores, negociação, emissão de pedidos, acompanhamento de entregas. E a área de estoque, professor Victor? A área de estoque ela vai se preocupar em administrar os níveis de materiais para atender a demanda interna, para que não haja nem excesso, ou seja, estoque sobrando. Estoque sobrando é custo. E também não falte, para que a operação continue e tenha o estoque necessário e não falte. Então, qual que é o objetivo principal da área de estoque? É assegurar o equilíbrio entre disponibilidade e custo de manutenção. Tem que ter ali o estoque disponível, mas existe também um custo de manutenção, então não pode sobrar, tá? Quais são as atividades típicas? O controle de entradas e saídas de materiais, o inventário, a classificação de materiais, a previsão de consumo. Essas são atividades típicas. Já a área de armazenagem, ela vai organizar a física dos materiais recebidos para facilitar a sua conservação e movimentação. Então, a área de armazenagem vai tentar armazenar da maneira mais inteligente possível, para facilitar tanto a conservação como também a movimentação desses materiais, tá? Então, qual que é o objetivo principal? Proteger e disponibilizar os materiais de forma eficiente e segura. Quais são as atividades típicas da área de armazenagem? O recebimento, a conferência, a organização do almoxarifado, a expedição para a produção, né, o cliente interno, que a gente chama, né, os diferentes departamentos que vão precisar daqueles materiais. Então, essas são as funções básicas da área de materiais. Vocês podem se aprofundar mais nesse material com mais atenção. Quais são os custos associados à administração de materiais, pessoal? A gente vai ter o custo de aquisição, né? Então, vai ter despesa com compras, pedido, transporte, inspeção. Né? Quais são esses custos de aquisição, quando a gente vai comprar esse material? Vai ter o frete, vai ter os impostos, vai ter o custo de negociação com os fornecedores. Tudo isso, todos esses custos a gente chama de custo de aquisição. Vai também ter o custo de posse, ou custo de manutenção de estoques. Tá? Então, a armazenagem, os seguros, a obsolescência e depreciação. Né? O que é obsolescência? Algum produto, alguma peça, algum material que já não serve mais. Ficou tanto tempo ali em estoque que ele não ele está desatualizado, está obsolescente. E a depreciação também, né? O estoque, se ele fica muito tempo, ele pode depreciar, ele pode desvalorizar, ele pode se desgastar, tá? Então, existe também o aluguel de galpões, as perdas por validade, né? Quando a gente fala de produtos perecíveis, de materiais perecíveis. Então, existe também o custo de posse. Outro custo importante é o custo de falta ou ruptura. Quando a gente fala em ruptura, que faltou material, né? Esse custo está relacionado a perdas por paralisação da produção, vendas não realizadas porque faltou aquele material. Exemplo, clientes insatisfeitos devido ao atraso. Então, faltou material, vai atrasar o produto, vai gerar insatisfação em cliente. Aí isso a gente chama de custo de falta. Existe também o custo de pedido, tá? Despesas administrativas para emitir, processar pedidos, né? O tempo da equipe que a equipe leva para fazer as compras. Então, existe também esse custo de pedido. A gente já viu 4 custos, né? Recapitulando, ó, custo de aquisição, custo de posse, existe o custo de falta, existe o custo de pedido. E existe também o custo de oportunidade, tá? Os recursos financeiros imobilizados em estoque poderiam ser investidos em outra coisa. Então, quando você tem um estoque muito grande, sobrando, né? Você fez o que a gente chama de custo de oportunidade. Você poderia ter pego aquele valor que está ali em estoque parado e utilizar esse valor, né, esse capital, em outras coisas, que gerariam mais receitas imediatas ou a médio prazo. Então, quando você escolhe ter comprado a mais, está sobrando muito estoque ali, você está tendo um custo de oportunidade, que a gente chama. Quais são as técnicas para reduzir esse custo de oportunidade? A gente vai conhecer melhor mais adiante na disciplina, mas tem a técnica da curva ABC,
tem o lote econômico de compra, tem parcerias com fornecedores, né, para que exista um fluxo de reposição contínua desse estoque, você não precisa fazer uma compra enorme, vai comprando conforme a sua necessidade, né? Tudo isso vai diminuir esse custo de oportunidade. E qual que é o papel do administrador de materiais nesse processo todo? O administrador de materiais vai ser o arquiteto da eficiência operacional, né? Ele vai arquitetar esse processo todo, de compra, estoque, armazenagem, tá? Garantindo que os recursos certos estejam disponíveis na quantidade certa, no momento certo e com o menor custo possível. Esse vai ser o papel do administrador de materiais. Então, quais são as principais responsabilidades de você, que será o administrador de materiais de uma organização? O planejamento estratégico, né? Então, prever demandas, alinhar de estoque às necessidades produtivas e comerciais, tá? Então, um exemplo, usar técnicas de MRP e previsão de demanda para evitar excessos ou faltas, para evitar que sobre materiais e que também falte. O que é o MRP? É o planejamento de necessidade de materiais. É um sistema, geralmente, que a organização utiliza ali, que tem todo o planejamento, né, como a gente falou lá atrás, planejamento de vendas, operações, e com esse planejamento a gente consegue monitorar as necessidades de materiais. Tá? Então, uma das responsabilidades do administrador de materiais é fazer parte desse planejamento estratégico. Gestão de estoque, controlar os níveis de estoque, né, estoque mínimo, máximo e segurança, para equilibrar os custos e disponibilidade. Tá? Exemplo, aplicar a curva ABC para priorizar itens críticos. A gente vai ver lá na frente, né, que o método, né, da curva ABC, de gestão de estoques, é justamente para você priorizar aqueles itens mais críticos ao processo produtivo, tá? Então, a gestão de estoques, ela vai buscar controlar esses níveis de estoque, e é uma das grandes responsabilidades do administrador de materiais. Gestão de suprimentos e fornecedores é outra responsabilidade, né? Selecionar, negociar e avaliar fornecedores para garantir qualidade, prazos e custos competitivos. Exemplo, implementar contratos de just-in-time para reduzir estoques. Just-in-time é uma outra modalidade, né? Um outro método de gestão de estoques. É um método em que a empresa não tem estoque, né? O fornecedor ele vai repondo o estoque conforme a necessidade da empresa. Então, não fica nada ali armazenado na empresa. Tá? A gestão de suprimentos e fornecedores, então, é uma outra responsabilidade essencial do administrador de materiais. Logística interna, né? Supervisionar o recebimento, a armazenagem e movimentação de materiais para evitar perdas e também otimizar espaços. Então, logística interna é essencial, né? A movimentação interna desses materiais ali na operação da organização é essencial. Um exemplo é utilizar o WMS, né? Warehouse Managed Systems, para rastreabilidade. O que é o sistema de WMS? É um sistema de gerenciamento de armazém. Né? Esses sistemas eles vão ter vários indicadores, vão ter todo o layout ali do armazém e vai dar para o administrador de materiais todas as informações necessárias para que ele administre bem essa logística interna. Outra responsabilidade essencial é a redução de custos e sustentabilidade. A gente já viu, né? Identificar oportunidades para cortar desperdícios, promover práticas sustentáveis, né? Logística reversa, reaproveitamento, é uma das grandes funções, uma das grandes responsabilidades do administrador de material. Um exemplo, adotar embalagens retornáveis ou recicláveis. Tá? Então, redução de custos e sustentabilidade também é uma responsabilidade essencial aí do administrador de materiais. A integração da administração de materiais e logística com as outras áreas, né, também é uma função, né, uma responsabilidade desse administrador. Colaborar com a produção, com o setor de finanças, com o setor de vendas e comercialização, para alinhar fluxos e evitar gargalos, vai ser crucial nesse processo todo. Um exemplo disso é quando o administrador de materiais ele participa do plano de vendas e operações da empresa, né, o ECNOP, tá? Que é o plano de vendas e operações. Então, ele tem que participar de tudo isso, porque está tudo integrado. Quais são as habilidades essenciais para esse administrador de materiais? Ele vai ter habilidades analíticas, então, né? Domínio de ferramentas como Excel, ERP, indicadores de desempenho, né? Ele vai ter que ter habilidade de negociação, a capacidade de fechar acordos vantajosos com os fornecedores para adquirir esses materiais. Ele vai ter que ter também a adaptabilidade, né? Ele vai ter que se adaptar facilmente às diferentes mudanças.
para que ele consiga uma resposta ágil a crises, né, rupturas, atrasos possíveis que podem acontecer, e também mudanças tecnológicas, como está acontecendo agora, né? Logística 4.0, inteligência artificial. Então, é necessária essa capacidade de se adaptar. Ele vai ter que ter também uma visão sistêmica. Ele vai ter que entender como a gestão de materiais impacta em toda a cadeia de suprimentos. Ele não pode olhar ali só para o quadradinho dele, vamos dizer assim, só ali para a área de materiais. Ele tem que ter uma visão do sistema todo, como tudo isso funciona. Aqui estão as referências que a gente utilizou nesta aula. Eu espero que eu tenha conseguido contribuir na construção do conhecimento de vocês. Até a próxima aula. Um forte abraço. Até mais.